Olá pessoal, como é que estão vocês? Tudo beleza? Estamos aí para mais uma videoaula do nosso ensino confirmatório. Espero que todos estejam bem, conseguindo fazer as atividades na medida do possível. E hoje nós queremos dar continuidade à nossa lição do Pai Nosso. Nós queremos ver hoje os 3 pedidos relacionados à nossa vida de fé no dia a dia, diante das adversidades, dos desafios que é viver a vida cristã. Hoje nós queremos falar sobre esses 3 grandes pedidos. Pai Nosso, perdoe as nossas dívidas, não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal, livrai-nos do mal. Então, fica ligado aí e vamos estudar esta dimensão da oração do Pai Nosso. Vamos lá? Conta uma história que certa vez o professor reuniu os seus alunos numa sala de aula e pediu para que cada um deles pensasse em alguém que os havia magoado, feito algo errado, que estava machucando o coração deles e que eles não haviam perdoado. E depois o professor então pediu para que cada um pegasse uma batata e colocasse em uma sacola, para que eles fossem andando com essa batata que representasse essa pessoa, essa situação que eles ainda não haviam perdoado. E pediu para que eles andassem com essa sacola, com a batata, o restante da semana, até a próxima semana, quando ia iniciar as aulas. E então isso aconteceu. Como todos esperavam, depois de um tempo, aquela batata começou a feder, começou a cheirar mal e apodreceu então ali naquela sacola que eles carregavam. Essa história nos faz lembrar de que uma coisa é muito importante na nossa vida e que nós precisamos lidar, que é o perdão. Porque quem não perdoa, acaba acontecendo a mesma coisa. O coração vai apodrecendo, a vida vai cheirando mal e aquela situação que a gente vai carregando conosco, ela se torna podre conosco e com o nosso coração. E isso não é nada agradável. E é sobre isso que nós queremos conversar agora, sobre o primeiro pedido desta aula. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Quando nós formos olhar o todo da oração do Pai Nosso, essa na verdade já é a 5ª petição que nós encontramos. Primeiro nós temos, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. São os 3 pedidos relacionados ao reino de Deus. E depois vem dá o pão nosso de cada dia, que tem a ver com as necessidades básicas, a dependência de Deus. E aí vem os outros 3, perdoa nossas dívidas, não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Perdoa as nossas dívidas, então é a nossa 5ª petição e a primeira dessa nossa videoaula. E ela tem a ver então com essa virtude, este aspecto tão necessário, tão importante também para a nossa caminhada de fé, que é o perdão. O perdão que Deus nos concede, mas também o perdão que nós podemos oferecer e receber uns com os outros, das pessoas à nossa volta, daquelas que nos magoam ou daquelas que nós magoamos. Se nós formos olhar lá o Catecismo Menor de Martinho Lutero, nós vamos perceber que ele fala que nessa oração nós estamos suplicando, nessa petição, que o Pai Celeste não observe os nossos pecados, nem por causa deles recuse as nossas preces. Ou seja, nós somos indignos de receber o perdão de Deus. Mas, neste pedido, nós encontramos a possibilidade de Deus olhar para a nossa vida e nos agraciar, nos dar, nos presentear com o amor dele e com o perdão que ele tem para nos dar. Nesta oração, nós vimos que, na verdade, somos pecadores e pecamos muito, erramos muito. E diariamente necessitamos, ao mesmo tempo, o castigo de Deus, temos que pagar essa dívida diante de Deus, mas ao mesmo tempo necessitamos da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Da mesma forma que queremos ser perdoados por Deus, somos chamados também a perdoar quem está à nossa volta. E a pergunta é, o que é o perdão em primeiro lugar? Perdão em primeiro lugar é o cancelamento de uma dívida. No perdão, cancelamos
uma dívida com alguém. Quando, por exemplo, nós fazemos algum empréstimo, o pai e a mãe fazem um empréstimo para pagar algumas contas, ou quando a gente compra um produto, nós estamos em dívida. E essa dívida só é paga mediante dinheiro. Ou, se a pessoa que está recebendo essa dívida, ela perdoe. Ela diga, olha, não precisa pagar essa dívida. O segundo motivo é que o perdão, ele nos faz abrir mão também da vingança. Porque através do perdão, eu posso não me vingar daquele que tem uma dívida contra mim. Ao perdoar, eu liquido uma dívida e abro mão de me vingar, de fazer com que a pessoa pague o preço. Se não me pagar o dinheiro, então eu vou mandar alguém, né? A gente ouve por aí, vou dar uma surra em você se você não me pagar o que me deve. Não, o perdão me liberta desta vontade de vingança, que não ajuda em nada, só cria mais revolta e mais problemas e traz mais angústias para todos nós. Então isso é o perdão. Perdão é o cancelamento de uma dívida e abrir mão da vingança. E diante de Deus, então, perdão é reconhecer que eu sou pecador e que mereço o castigo de Deus. Mas, ao mesmo tempo, é reconhecer que eu dependo da misericórdia de Deus. Então, o perdão, ele me leva a esse reconhecimento. Sou pecador, Deus pode se vingar de mim, mas eu sei que eu tenho um Jesus Cristo, que veio ao mundo justamente para pagar esta dívida por mim e me trazer algo da qual eu não mereço, que é o perdão, é a misericórdia. E isso nós chamamos de graça. A graça de Deus que me alcança mesmo eu sendo um pecador. O perdão é isso. E em Jesus Cristo nós temos o pagamento dessa dívida diante de Deus, nós temos esta dívida liquidada e Deus abre mão da sua ira, da sua vingança, do seu castigo, né? Porque Romanos 3:23 ele dito que todos nós pecamos e precisamos da graça. E Romanos 6:23 diz que o salário do pecado, o pagamento do pecado é a morte, mas em Cristo nós temos o dom gratuito da vida eterna que Ele nos dá. Okay? Então, uma coisa que nós não podemos entender nessa petição é que existe uma condição. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Como se fosse mais ou menos assim, Deus, se você me perdoar, eu também vou perdoar, ok? Não, não é isso. É justamente o contrário. É na perspectiva de, Deus, assim como você me perdoa, eu também desejo e preciso perdoar. Então, para que eu possa perdoar, perdoa-me. Para que eu compreenda, para que eu saiba o que é o perdão. E para isso existe um texto bíblico. Um texto bíblico que se encontra no Evangelho de Mateus. E eu gostaria de convidar você a abrir agora esse texto bíblico. É de Mateus, capítulo 18, 21 até 35. É a parábola do empregado mau ou do empregado cruel. Mas em vez de nós lermos esse texto, quero convidar você a ver a história através de um vídeo desta parábola que Jesus contou para os seus discípulos. Vamos acompanhar? Pedro, aquele que era teu sócio no barco te procura. Não tenho nada a falar com esse homem. Ele me disse que quer te pedir perdão, Pedro. Você ofendeu em uma discussão? Não é a primeira vez que me pede perdão, João. Já o perdoei outras vezes e logo em seguida me causou problemas. Pedro, lembra-te do que disse o nosso mestre sobre a necessidade do perdão. Tu não perdão. conhece esse homem, André? Está sempre com mesquinharias. Nunca aceita a divisão dos pães, acusa a todos de trapaça. Ele parecia profundamente arrependido, Pedro. E de que me adianta o arrependimento dele? Não tirará de mim o peso das ofensas que me disse. Pedro, nós mesmos precisamos ter os nossos pecados perdoados para podermos estar aqui hoje ao lado de Jesus. Sim. Mas como te falei, já perdoei demais esse homem. Não quero vê-lo na minha frente, João. Não quero.
E nunca mais farei negócios com ele. Você acha que isso agrada a Deus e ao nosso mestre? Que assim seja. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Pedro, digo-te que não até 7. Mas até 70, Pedro. 70, Senhor? 70 vezes 7. Mas, Senhor, se perdoarmos demais, podem nos fazer de bobos. Pedro, ninguém te fará de bobo no reino dos céus. Meus amados, o reino dos céus é como um rei que resolve ajustar contas com seus servos. Quando começa o ajuste, lhe trouxeram um que lhe devia uma fortuna inimaginável. Por que não vieste quando mandei te chamar? Perdão, majestade. Estava em busca de meios para pagar o que te devo. É chegada a hora de nosso ajuste de contas. Sim, meu senhor, eu sei. Mas dá-me um pouco mais de tempo e pagarei minha dívida. Já te dei tempo demais. Por favor, meu rei. Dá-me mais alguns dias e te trarei tudo o que te devo. Não tem com que te pagar agora. Guardas, vendei-o como escravo junto com sua mulher e filhos. Que tudo que ele tenha seja vendido também para pagar a sua dívida. Levai-o daqui. Senhor, eu te imploro. Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Eu te suplico. Não suportarei tal sofrimento. Minha mulher e meus filhos nada têm a ver com minhas dívidas. Diante das súplicas desesperadas, o rei teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair do palácio, aquele servo encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia uma quantia irrisória. Paga-me o que me deves agora. Desculpa, meu amigo. Eu ainda não tenho como te pagar. Paga o que me deves, miserável, ou te matarei. De hoje tua dívida não passa. Pelo amor de Deus, homem, tem paciência comigo, eu te pagarei assim que puder. O que está acontecendo aqui? Que algazarra é essa? Esse homem me deve e não quer me pagar. É verdade isso? Sim, é verdade. Não nego que devo. Mas eu não tenho como pagar agora. O que queres que eu faça com esse teu devedor? Fazei o que manda a lei. Jogai-o na prisão. E que de lá ele não saia, até que me pague tudo que me deve. Você vem comigo. Não, tu és meu amigo. Tu és meu amigo, tem piedade de mim. Tem piedade, por favor. Tem piedade, por favor. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos. Procuraram o rei e contaram-lhe tudo. Servo cruel, eu perdoei toda a tua dívida porque me suplicaste.
Não devias tu também ter compaixão de teu companheiro como tive compaixão de ti? Levai-o daqui. O rei se irritou e mandou entregar aquele servo ao carrasco, até que ele pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um de vós não perdoar de coração ao vosso irmão. E aí, gente, o que essa parábola nos ensina? Ali nós vemos um rei, que de alguma forma representa Deus. Nós vemos um servo, que mostra essa humanidade, esses limites, essa fragilidade de não conseguir perdoar e buscar o perdão. E nós vemos alguém sendo perdoado, né? Um pecador agradecido, agraciado por Deus. Deus perdoa, mas aquele que é perdoado não perdoa quem deveria perdoar. E nós vemos ali uma dimensão de valores. A Bíblia fala de que aquele servo que é perdoado pelo rei, ele devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Na época, talento era uma unidade monetária para pesar as coisas, é uma unidade de massa, assim como o quilo, né? Como se fosse 10.000 quilos. 10.000 talentos, então é uma forma de pesar o sal, daí vem o salário, né? Que é o pagamento de um dia de trabalho de uma pessoa. Então essa é uma unidade para pesar o sal. 1 talento, 2 talentos e assim por diante. Então nós podemos imaginar que hoje 10.000 talentos daria em torno de 164 anos de trabalho. Ele teria que trabalhar em torno de 164 anos para pagar a dívida com o seu rei. E o rei perdoa. O rei olha a miséria daquele homem, porque aquilo era impossível. E o rei diz, olha, é tão impossível que eu não vou colocar em ti um peso e nem vou me vingar de ti. Você é tão pobre, tão humilde, tão miserável, não vale a pena. Eu te perdoo. O mais interessante é que aquele que é perdoado depois vai cobrar a dívida de um outro servo, que também lhe devia. E diz lá que ele devia bem menos, em torno de 200 denários, que daria 3 meses de trabalho. Ou seja, essa pessoa poderia pagar, mas era tão pouco. Aquele que foi perdoado de uma dívida de 164 anos de trabalho, não consegue perdoar 3 meses de trabalho do outro. E ali a gente vê daí que Deus fica irado, o rei fica irado, porque ele não leva para o seu próximo aquilo que ele recebeu de Deus. E é justamente isso que fala, é nesse contexto que fala a oração do Pai Nosso. Pai, perdoa a minha dívida, para que eu possa também experimentar o perdão e poder dar o perdão às pessoas que estão à minha volta. Só consegue perdoar quem experimenta o perdão de Deus e quem reconhece que precisa do perdão de Deus. Dentro desse contexto nós vemos um aspecto interessante. Na ida até o rei, o servo não podia perdoar. Não é? Porque ele mesmo, como é que eu vou perdoar se eu não sou perdoado? Ele não conhecia essa experiência. Na volta da presença do rei, ele podia perdoar, mas ele não quis perdoar. E isso é interessante também nesse texto. Só podemos perdoar na medida que aceitamos o perdão de Deus e aceitamos que nós somos falhos. E se eu aceito que eu sou falho, eu também tenho que reconhecer de que o outro pode falhar comigo também. Se eu falho com alguém ou com Deus, o outro também pode falhar comigo. Por isso, a vingança não é o caminho. Porque me vingar de alguém, querer pagar na mesma moeda, se tudo fosse na base da vingança, todos iam se matar nesse mundo. Por isso existe a lei, por isso existe a justiça, por isso existem advogados, para que as coisas aconteçam na ordem certa, da forma correta. Por isso existem acordos, não é verdade? Mas Deus, Ele diz para nós que, olha, existe um caminho muito mais tranquilo de lidar e muito mais libertador, que é o perdão. Em vez de entrar em discussão, perdoa. Perdoa, liberte o outro e liberte a você mesmo de um assunto que não vai levar muito longe. Então o perdão ele traz esse aspecto de liberdade do nosso coração. Não permite que a batata fique podre em nosso coração.
E para encerrar esse assunto, o perdão, né, essa petição vem num contexto de comunidade. Perdoa a nossa dívida. Ou seja, não é só um pedido meu, mas também um pedido da igreja, do corpo de Cristo. Por isso, no culto, nós sempre temos um momento de oração de confissão de pecados. Bem no início, a gente faz a saudação e depois vamos orar e confessar nossos pecados. Presta atenção no próximo culto que a gente transmitir pela internet. E a gente faz uma oração comunitária. A gente pede, Deus, perdoa também as falhas da igreja, a minha falha, mas a falha nossa como comunidade de fé. Então perdoa a nossa dívida, a dívida do povo de Deus, né? Para que nós possamos perdoar uns aos outros. Então o perdão é uma necessidade básica da vida, fundamental. Perdão é algo muito importante. É impossível ter uma vida saudável, feliz, emocional, boa, sem resolver pendências que nós temos com as pessoas. Ficar carregando raiva, amargura, ódio, não vale a pena. Não ajuda, é carregar batata podre. Por isso o perdão é tão importante. Mesmo que eu não goste da pessoa, mesmo que aquilo tenha me machucado, perdoar sempre é o melhor caminho. Por mais difícil que possa ser, é o melhor caminho, porque é o caminho que Deus nos dá para resolver problemas, conflitos, seja entre você e teu pai e a tua mãe, seja entre irmãos, seja entre amigos. Na vida você vai ter muitos motivos para não perdoar. Na vida você vai ter muitos motivos para ficar zangado, magoado, muitos mesmos. A decisão é sua, se você quer viver o perdão ou não. A decisão é sua, se você quer ficar carregando batatas podres ou não. Deus te possibilita. Então busque o perdão de Deus e perdoe. Faz bem à saúde, faz bem ao espírito, faz bem às pessoas. E talvez aqui você tenha aquela pergunta, pastor, mas como eu posso ter uma vida cristã saudável e boa, tendo o perdão como uma prática constante? Bem, aí eu vou te dar algumas dicas. A primeira, seja menos exigente com as pessoas. Segundo, seja menos crítico das situações da vida. Terceiro, ouça antes de julgar. Quarto, seja honesto. Quinto, olhe para Jesus, para o exemplo de Jesus. E sexto, peça ajuda para Jesus também nessas situações, para poder perdoar. Então, seja menos exigente, ou seja, não exija que as pessoas façam o que você deseja. Ah, eu acho que o meu amigo, né, a gente tem essa coisa assim, ele é o meu melhor amigo, então ele vai fazer tudo que eu quero. Esquece. Não exija isso das pessoas. Muitas vezes nós somos magoados não porque a pessoa fez algo de ruim contra mim, mas porque ela não fez o que eu queria que ela fizesse. O problema está comigo, não com a pessoa. Eu que idealizei, eu que exigi algo de uma pessoa que ela não tem o direito e nem precisa fazer. Fui eu que exigi. Então não exija. Deixe que as pessoas sejam o que elas são. E viva isso. E o segundo ponto, né? Seja menos crítico. Né? Pare de criticar. Ah, olha só, a pessoa fala assim. Olha, meu amigo é assim. Não, não critica. Seja menos crítico. Não, né? não fique tentando encontrar motivos para ser infeliz. Né? Pare de olhar para a grama tentando encontrar isso na grama. Né? Conta uma história que havia um grande jogador de golfe, né? Que jogava golfe e ele jogava nos melhores campos, né? E ele mostrou para um dos seus auxiliares um dos campos mais lindos, mais bem cuidados, e ele falou, esse campo é tão bem cuidado que aqui a gente não encontra nenhum inso, nenhum matinho, é tudo grama perfeita. E aquele auxiliar, então passou o dia inteiro jogando golfe com ele, ajudando ele a carregar seus tacos, aquela coisa toda, até que no final ele disse, encontrei, olha aqui, encontrei aqui um inso. Em vez de ele aproveitar o dia com a beleza daquele campo, ele passou o dia procurando inso. Então seja menos críticos, pare de ficar procurando motivos para reclamar. O terceiro ponto que nós falamos, então, é ouça antes de julgar, né? Pare de, antes de você apontar dedos e dizer, eu acho que ele fez isso para mim, para me provocar, só pode. Antes de julgar, ouça, converse, tente entender, compreender. Às vezes as pessoas fazem coisas ruins contra nós, não porque elas querem, mas às vezes por causa de situações da vida. Tem pessoas que às vezes estão estressadas com alguma situação e falam uma coisa lá que não deve falar. Às vezes o pai e a mãe, eles brigam com a gente, mas não porque eles querem, né? Mas é porque a situação está difícil às vezes.
Vocês às vezes fazem isso com os outros, não fazem? Então, antes de julgar, tenta entender, tenta ouvir, compreender a situação, né? E seja honesto. Lembra que você também pode falhar com alguém. Então não exija do outro, não critique, porque você pode ser o causador de um mal na vida de alguém. Então seja honesto também. E aqui vem as partes finais, né? Olhe para Jesus, veja como Jesus agiu, como ele trabalhou essa questão e vamos fazer igual, né? Jesus disse, temos que perdoar, então ele perdoou, vamos também trabalhar essa questão a partir de Jesus. Quando conseguir perdoar, né, fique feliz por isso. Nós somos pessoas duras, eu sei que nós somos pessoas difíceis, cada um tem um jeito de ser, a gente magoa sem saber, somos magoados sem entender o porquê, mas nós precisamos dizer, se Jesus me ajuda, eu posso fazer isso também. E não esqueça que todos nós precisamos do perdão de Deus. E Jesus Cristo é a prova concreta de que Deus veio resolver esse problema. Não esqueça, é em Cristo que Deus paga a nossa dívida, cancela a nossa dívida e abre mão da vingança que Ele tinha contra nós por causa do nosso pecado. Em Cristo nós encontramos o perdão. E é por causa de Cristo e é na força de Cristo que nós podemos perdoar também. Então, Pai, perdoa as nossas dívidas, as nossas falhas, as nossas ofensas, da mesma forma como eu também desejo e posso perdoar, da mesma forma como eu gostaria de perdoar e ser perdoado, perdoa as nossas dívidas, ok? Valeu, gente, um grande abraço e boa tarefa para vocês. Até mais, um grande abraço também para todas as famílias de vocês.